Boa noite, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos a essa live literária. Como eu venho dizendo para vocês aí ao longo dessas semanas, que a gente tem trabalhado aí alguns textos literários. A ideia nessa live literária é oferecer para vocês alguns recursos, sobretudo para aqueles que são meus colegas de profissão, alguns recursos aí de refinamento, de escuta, digamos assim. E para todos aqueles que não são colegas de profissão, oferecer também alguma maneira de ler a própria vida, de ler o próprio sofrimento, de ler a própria história de uma perspectiva mais ampla do que só a perspectiva que normalmente a gente acaba assumindo. Digo sobretudo para aqueles que são alunos de psicologia que estão aqui nessa live, que até ao final da live eu vou dar um recado para vocês de algo que está em mente aqui para mim, para os estudantes de psicologia e só para os estudantes de psicologia. Então fiquem atentos que nos próximos dias vai haver uma novidade para todos vocês. Muito bem, fiquem até o final, portanto. Nós vamos hoje falar de um livro, na sequência, eu tinha prometido para vocês na semana passada que eu daria continuidade hoje falando do Gustavo Corsão, um personagem importante da história do pensamento nacional no século passado, certamente alguém que deixou marcas importantes aí na construção da cultura e do pensamento no Brasil no século passado. Na semana passada a gente conversou sobre a descoberta do outro e hoje eu queria apresentar mais um livro que eu acho que pode ser bastante útil para nós psicólogos, mas para todos aqueles aí que estão assistindo a live certamente vai ser bastante útil, que é esse, As Lições de Abismo, do Gustavo Corsão. Não vou apresentar o Gustavo Corsão mais para vocês, porque vocês já tiveram a oportunidade eu já tive a oportunidade de falar sobre ele na semana passada, então hoje eu vou direto ao texto do Gustavo Corsão propriamente dito. Para quem aqui já viu esse texto, há de convir comigo que é um texto muito mobilizador, é um texto que certamente traz à tona aí importantes reflexões. Então, reputo este aqui um texto que para nós psicólogos trará grandes contribuições. A história desse livro eu vou falar em linhas gerais, depois eu vou ler alguns trechos. Hoje eu selecionei alguns trechos mais extensos, mas são mais extensos comparados aí a alguns que eu normalmente costumo ler para vocês. Mas eu queria antes contar a história do livro, só para vocês terem uma noção do que está em jogo em termos de reflexão nessa proposta do Gustavo Corsão. Salvo engano, este é o único texto verdadeiramente literário do Gustavo Corsão. É um texto que do princípio ao fim é todo ele pensado mesmo como literatura, entenda-se literatura aqui usando uma expressão numa perspectiva bastante ampla e de senso comum, mas não é uma autobiografia, não é um ensaio, é um texto mesmo que tem mesmo a proposta de ser literatura para ser consumida como literatura, Evidentemente que traz uma série de reflexões importantes. Eu vou aproveitar a deixa da Ana Lídia aqui e vou fazer uma coisa que eu descobri que é possível se fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um jeito de colocar um comentário aqui, mas não está dando certo, por que não? Agora sim. Live literária, que aí eu vou deixar guardado aqui. Lições de Abismo Porque aí entra muita gente no meio do caminho e fica perguntando, e assim a gente não interrompe a live. Acho que eu consigo publicar e aí eu consigo fixar comentário. Aprendi essa nova esses dias. Muito bem. Olá, Camila. Vou já dar boa noite para todo mundo. Acabei não dando boa noite para algumas pessoas que entraram aqui. Ei, mãe, tudo bem? Tá virando freguesa das lives do Paulo, do Dr. Pacheco. Então vamos lá. Então vamos contar a história aqui desse livro. Lições de Abismo, então, é a história de um personagem que não é nomeado. Em momento algum do texto aparece o nome deste personagem, de forma que já estamos aqui diante de alguma coisa que é bastante interessante. Porque na medida que ele não nomeia o personagem, ele traz à tona a possibilidade de cada um de nós, na medida que está lendo, entender, na proposta do texto,
uma provocação pessoal. Tá? O personagem desse livro, já no primeiríssimo capítulo, ele já apresenta alguma coisa que parece ser o horizonte de toda a reflexão do texto. Ele começa a falar de um certo sofrimento que ele experimenta, e ele experimenta esse sofrimento logo no início, né, no primeiríssimo capítulo. Ele experimenta esse sofrimento diante da solidão, do abandono. Ele é divorciado, então ele fala da sua ex-mulher e do seu ex-filho, né? Ele foi abandonado, né, ele foi deixado pelos dois, né, pela mulher e pelo filho, e vive sozinho. E todo o primeiro capítulo é um pouco a reflexão de um homem que começa a entender a solidão e começa a entender que, em alguma medida, essa solidão é para ele um tempo de reflexão. E ele fala, né, de tudo que ele foi organizando para viver esse tempo, né, de solidão que lhe foi concedido. Já no segundo capítulo, aqui eu vou abrir um parênteses antes só para vocês entenderem. O livro ele é escrito como se fosse um diário, tá? Então ele é escrito, os capítulos são nomeados como datas. O livro começa no dia 11 de novembro e o último capítulo é o dia 23 de fevereiro. Tá? Ao longo de todo esse período ele vai escrevendo regularmente. Ele não escreve diariamente, mas ele escreve muito regularmente. Há períodos em que ele escreve diariamente de uma forma efetiva. É interessante porque dá-se a impressão o tempo inteiro de que todo o conjunto de textos que estão aqui no livro foram, na verdade, recolhidos posteriormente, depois que o personagem, né, o autor dos diários, né, do diário, falece. Tá? Então já contei, né, o fim da história. O autor ele morre no final do livro. Spoiler para todo mundo. Mas então, no primeiro capítulo ele vai falar disso, de um abandono, né? Ele é abandonado ele se divorcia e é abandonado pela esposa e pelo filho e vive sozinho. No segundo capítulo, aí finalmente aparece aquilo que é o mote de todo o texto. Ele procura um médico e ele é diagnosticado, né, com leucemia. Então, começa então o livro, né, o livro a partir deste momento vai ganhar toda o desenho daquilo que será o conjunto, né, de suas reflexões. Ele passa a refletir a partir disso aqui sobre a morte, sobre a própria morte. Tá? Então eu vou começar lendo o primeiro capítulo, alguns trechos do primeiro capítulo. Não vou ler todo o primeiro capítulo, evidentemente, alguns trechos do primeiro capítulo importantes, para vocês entenderem o tipo de personalidade que é o autor desses diários. É um homem muito culto, um homem muito inteligente, e é um homem que, no fim das contas, percebe, né, a morte, né, como uma espécie de tema, a partir do qual ele vai desenvolver um tema central e mais importante. Então vou ler para vocês aqui alguns trechos, fazendo um pouco a dinâmica que eu venho fazendo com vocês sempre. 11 de novembro, não tem ano, tá? Esse livro foi escrito em 1950, tá? Ele é de 1950. Essa edição que eu tenho é uma edição das antigas. Eu já disse para vocês que eu gosto muito de sebo. Essa é a edição de 1959, a 11ª edição. Bom, vamos lá. 11 de novembro. Passado o choque do primeiro instante, começo a sentir nesta espera uma estranha exultação. Pela primeira vez na minha vida, colho a impressão de estar conseguindo alguma coerência comigo mesmo, alguma ordem. A proporção entre o resultado de agora e o longo preparativo, longo, confuso, desarrumado, parecerá absurda. Mas não é sempre assim? Quem poderá inventariar a disparatada soma de tentativas, de extravios, de dias inúteis, de sofrimentos perdidos que precederam a composição de uma sonata? E, no entanto, em meia hora, ela chega diante de nós, diz tudo e agoniza mais depressa do que as rosas. Contam que Hilke, depois dos primeiros versos que o vento lhe ditou nas altas penédias de Duino, viveu 12 anos com aquele germe em viagens, em mudanças, em desperdícios, em guerras,
até o momento de realizar, em 4 dias, como quem morre, as suas elegias perfeitas. Não será sempre assim? Não será a própria vida uma longa e desarrumada atividade dos bastidores para uma fugaz apoteose? Vejam, até este momento, o autor não sabia que ele estava condenado à morte. Até este momento ele não sabia que estava doente e de uma doença, de um câncer terminal. Até este momento toda a espera dele a que ele se referia, toda a desarrumação a que ele se referia, dizia respeito especificamente à espera da sua esposa, né, que na verdade o abandonava. Tá? E aqui você vê então já o início de uma reflexão acerca daquilo que no fim das contas também vai ser o mote, né, da reflexão acerca efetivamente da sua própria morte. Quer dizer, a morte é entendida não como o ponto final, a culminância de uma vida, mas a morte é entendida como o resultado de uma espera. E aí, né, ele vai começar a desenhar o que é essa espera desarrumada, as palavras que ele usa, né, confusa e longa. Tá? E aí é muito interessante que a gente começa a perceber um homem que então entende que a vida é um preparo, né? A vida é uma arrumação, né? A vida é um tirar a confusão, né? A vida é o espaço de tempo que lhe é dado para isto. Né? Ele diz, agora estou sozinho, na continuidade. Não fixei ainda, e olha que interessante, isso aqui eu peguei um trecho já na frente, só para vocês entenderem algumas, né? Como ele vai entendendo essa necessidade de arrumar. Não fixei ainda se compro ou não compro os jornais. Olha que interessante. Parece-me que não. Devo afastar de mim o mais possível o acessório, o tumultuoso, pois o plano que vou amadurecendo, à medida que passam as horas, é o de cativar o ritmo que até hoje me fugiu. Este é o ponto de extrema importância. Vejam, a harmonia, a composição exata, o contraponto das horas que agora finalmente se tornou possível. Então, com a solidão que lhe foi dada a viver, ele então finalmente entende que lhe é dada também a oportunidade de olhar para aquilo que ele entende que é o ponto de suprema importância, a harmonia, a composição exata, o contraponto das horas que agora se tornou possível. Lembra que ele usou a imagem, né, da sonata, né? Uma sonata que demora anos para ser composta e em meia hora, né, numa apoteose fugaz, vai embora. Né? Então ele está entendendo exatamente que agora é o ponto de extrema importância. A composição dessa harmonia, a composição exata, o contraponto das horas em vista justamente de tornar possível uma apoteose fugaz, mas uma apoteose. E vejam, o tempo inteiro eu estou dizendo para vocês que até o final deste primeiro capítulo, nada acerca da doença, né, lhe havia sido revelado ainda. Dou sequência e a gente vai avançando. Ainda no primeiro capítulo, tem um trecho que é muito interessante. Leio para vocês aqui, vocês vão entender, né, meio fora de contexto, mas vocês vão entender logo porque que é importante. Lá estão nos armários os dorsos imóveis das 10.000 testemunhas que ouvi. Que me dissestes vós, ó gregos? Que me contastes vós, ó homens inquietos de meu tempo? Corro os olhos, lá vejo um título que me traz à memória uma análise austera, com cifras, com neologismos, leis, teoremas, corolários para me provar que o homem vive de pão. Acolá de uma lombada com letras de ouro, sai uma voz a dizer-me que não só do pão vive o homem. Economistas, profetas, historiadores, filósofos que continuam a dizer que viram mais longe, porque subiram em ombros de gigantes, e filósofos que se obstinam em dizer que mais longe chegaram, porque das bagagens antigas se alijaram. Humoristas que choram escondidos, poetas que escondidos se riem, agiógrafos, exegetas, hermeneutas, psicólogos, ensaístas, vozes pausadas, vozes ardentes, vozes minuciosas, vozes entrecortadas. Quem de vós, quem, se eu gritar, me responderá
ó aprendizes angélicos. Aqui, o que está acontecendo? Ele resolve então selecionar um conjunto de livros que ele vai usar, né, nesse período de solidão, agora que ele finalmente pode compor, né, a harmonia exata a fim de chegar àquela apoteose fugaz do final. Então, assim, agora eu vou me dedicar a isso aqui, né? Quais os livros que eu vou retomar? Quais os livros que eu vou pegar? E ele então se depara com a estante de livros e ele começa a dialogar com a estante de livros e fala, putz, né? De vocês todos que estão aqui, quem, né, será aquele que será capaz de responder para mim, né, efetivamente aquilo que é a resposta, né, à pergunta aqui, né, é a mais importante de todas, né? Vou usar a expressão dele que eu acho que é importante. O ponto de suprema importância. Né? Qual destes aqui será capaz de responder a isso? Né? Vós que, na verdade, sois apenas aprendizes angélicos. Né? Então, no fim, ele está dizendo que todo esse conjunto de grandes autores fundamentais sobre a vida não passam de aprendizes angélicos. Dou sequência, né? E aí, no dia 13 de novembro, 2 dias depois, ele vai ao médico e ele tem, então, o diagnóstico. Né? Não vou ler para vocês, ele encontra o doutor que o acompanha, o doutor Aquiles, é um nome bastante significativo, inclusive, se a gente for pensar do ponto de vista simbólico, né, do nome do autor, do médico, e já começa, nesse dia 13 de novembro, já começam as suas reflexões acerca de Deus. Vejam, ele, o autor do diário, ele se diz ateu, né? Ele se diz de um ateísmo, na verdade, prático. É alguém que, como quase todo bom cristão, né, católico brasileiro, né, é católico, mas é o famoso católico do BGE. Né? Quer dizer, para quem, do ponto de vista prático, né, a experiência da fé não diz absolutamente nada. Né? Alguém para quem a experiência da fé meramente define, né, padrões morais. Né? E a partir, né, desse dia 13 de novembro, ele traz pela primeira vez à tona uma reflexão acerca de Deus que vai acompanhá-lo ao longo de toda a trajetória do seu diário. No dia 17 de novembro, ele retoma um livro da estante dele, um livro do Leon Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, e esse é um texto que o acompanha ao longo desse dia 17, e vou dando sequência aqui, porque eu vou, na verdade, só dizendo para vocês algumas coisas que estão em jogo, eu vou me deter em algumas páginas. Então, este é um livro que, inclusive, para quem já leu A Morte de Ivan Ilitch, que eu pretendo ser pretendo que seja um dos textos sobre os quais a gente vai tratar em breve, nessas lives literárias. Quando ele pega o texto do Ivan Ilitch, né, da morte do Ivan Ilitch, ele já reflete um pouco mais sobre o sentido da própria morte, mas em vista da vida, né? Uma vida que ele começa a se questionar, mas espera, né? Se a morte está aí batendo a porta, qual o sentido da minha vida? O que eu posso ter feito, né, ao longo da minha, o que eu poderia ter feito ao longo da minha vida para que, tudo o que eu fiz tivesse um valor, né? Para quem acompanha um pouco o trabalho do Dr. Ítalo, para quem já teve a oportunidade de ler o texto do professor Olavo sobre as 12 camadas da personalidade, a teoria das 12 camadas da personalidade, né, ele está aqui, né, nesse tipo de reflexão que ele está fazendo, ele está refletindo exatamente sobre aquilo que está em jogo, né, quando a gente alcança a 8ª camada da personalidade, né? Que é o tema justamente de uma vida colocada diante da vida e da morte, uma existência colocada diante da vida e da morte. Por isso, eu reputo um texto fundamental para um bom psicólogo. Quer dizer, no trabalho, né, do psicólogo, certamente a gente é convidado, né, a gente é convocado pelo nosso cliente, né, a auxiliá-lo no caminho de maturidade, né? E auxiliá-lo neste passo de maturidade, né, que leva-o até, né, as vias de uma reflexão acerca da vida e da morte, é certamente uma das tarefas das mais importantes do psicólogo, né? Ele, na sequência, no dia 20 de novembro, ele começa a lembrar uma série de mortes, né, que ele enfrentou na vida. Então ele se lembra da morte do pai dele, ele se lembra da morte da mãe, ele se lembra da morte de um amigo, né? No dia 28 de novembro ele de novo reflete sobre a morte, né? É um capítulo que ele se dedica longamente à questão da morte. E aí, no dia 30 de novembro, vejam essa pequena reflexão que eu vou tirar aqui como excerto do nosso texto. Volto hoje ao nó que ontem não consegui desatar. O claro escuro da morte é agora o problema capital da minha vida.
se vida se pode chamar esse resto, esses 40 dias que me concede a decomposição do meu sangue. Mas o número de dias não importa. O que importa soberanamente é resolver o cruciante problema. Pois, se não conseguir resolvê-lo, a minha morte será tão casual, tão acidental, como foi até agora a minha vida. O câncer, na sua inconsciência, me atira de angústia em angústia. Como Eunice, a esposa, na inconsciência dela, me jogava de aflição em aflição. Eu não serei autor de nada, nada, nem um minuto de minha vida, nem um minuto de minha morte terão a minha assinatura. E é isto que me parece intolerável. Pessoal, vejam, esta é exatamente a reflexão que raios a gente precisa fazer na vida da gente. Se a gente não para 2 segundos da vida da gente para levar muito a sério, profundamente a sério, esta reflexão, este problema, o que foi que eu fiz da minha vida? O que me sobra é enfrentar a intolerável dor, a intolerável angústia, o cruciante problema de uma vida sem sentido. Quer dizer, eu sou chamado agora, quer dizer, não a esperar uma leucemia para que finalmente a minha vida possa ter, se ordenar, na direção do sentido. Eu não tenho que esperar que a minha vida simplesmente, que eu finalmente tenha um ataque cardíaco e quase morra e faça uma experiência de EQM para que então finalmente a minha vida comece a se ordenar em razão do sentido. O fato é que, se a gente não leva a vida diante, se a gente não leva a própria existência diante da vida e da morte, efetivamente, no momento em que isso aparecer, estaremos diante de um cruciante problema que ou se resolve nos instantes finais ou não se resolverá mais. Quer dizer, é isso que ele está começando a trazer. Quer dizer, se passaram apenas 18 dias, 19 dias, desde quando ele, não, menos, se passaram 17 dias desde que ele teve, quer dizer, o diagnóstico de leucemia e um espaço de vida de apenas 50 dias. Vamos dar sequência. No dia, o diário vai seguindo até que a gente cai no dia 1º de dezembro. Ele dá sequência às reflexões sobre a morte. É um dia em que ele traz à tona aqui, num diálogo com Kierkegaard, um diálogo muito intenso também. No dia 3 de novembro, ele se dá conta de que tudo, ele começa a olhar para tudo aquilo que morre. Então, lá no dia 20 de novembro, ele olhou para o fato de que a mãe, o pai e o amigo morreram. E agora, no dia 3 de dezembro, ele começa a perceber que tudo morre, Tudo tem um destino. Tudo tem um fim, mas diferentemente do pai, da mãe e do amigo, as coisas que têm um fim, a poesia, a música, o pássaro, a realidade que foi feita, parece que cíclica e sempre parece levar à morte. Ele começa a olhar para tudo isso e fala assim, poxa, mas espera lá, o anúncio de morte que está nas coisas todas não é um anúncio, não é um anúncio tenebroso, é um anúncio que na verdade tem as características de algo que me obriga a uma reflexão. E é essa reflexão que ele começa a fazer então no dia 6 de dezembro, quando ele finalmente traz à tona pela primeira vez ao longo de todo esse período de tempo, ele traz à tona uma reflexão acerca do sentido da vida. É um capítulo maravilhoso, que em razão justamente do quão maravilhoso ele e de como ele é intenso, eu teria que lê-lo inteiro para vocês, então eu prefiro efetivamente deixá-lo de lado como curiosidade para vocês vocês lerem no momento oportuno. Dia 7 de dezembro, mais reflexão, ele vai seguindo nisso, e aí chega um dia 9 de dezembro, e que aqui eu faço absoluta questão de ler para vocês o máximo possível deste capítulo, porque esse capítulo é absolutamente surpreendente. Eu peço de vocês a máxima atenção, talvez esse seja o trecho mais longo que eu vou ler. Eu estou vendo aqui vários comentários aqui sobre isso, e aí depois eu vou ter a oportunidade de poder conversar um pouquinho com alguns de vocês. Já vi aqui um comentário da Maria Tomásia, que eu quero muito depois
apontar esse comentário. Mas eu vou ler para vocês esse trecho do dia 9 de dezembro, porque é de fato muito impressionante, vocês vão entender por quê, na medida que eu for lendo. 9 de dezembro. Tendo acordado hoje um pouco mais bem disposto, não sei porquê, resolvi dar um pulo ao Ministério da Guerra. Ele trabalhava no Ministério da Guerra, salvo engano. Onde está um papel há mais de um mês à espera da minha assinatura. Tomei por engano um bonde que me deixou na rua Visconde do Rio Branco e achei-me diante de toda a largura do Campo de Santana. Como estivesse fresca a manhã, resolvi vencer a pé a distância que me separava do ministério. E entrei no jardim. Ia pensando mais na maçada do papel estampilhado do que nas árvores e na relva. Mas logo aos primeiros passos, libertado da confusão da rua e do susto dos veículos, a paz do jardim me envolveu. Retardei a marcha, respirei com prazer e decidi comigo mesmo tomar férias de meus cuidados naquela curta travessia. Concluí que era bom estar um jardim, no trajeto da burocracia. Todos os ministérios deviam ser assim, cercados de bosques, para que a alma se orvalhasse antes de chegar ao deserto de papel. Nos próprios corredores das repartições, se me desse uma pasta por um mês, eu mandaria espalhar avencas e samambaias em vasos rústicos, com cheiro de terra. Ia eu andando pelas alamedas, como fosse curvado, era o chão, a areia e a grama em linhas curvas, simples, monótonas, que me filtravam na alma o deleite da segurança e da continuidade. Vejam, isso aqui é uma bela dica para os ansiosos. O chão é bom, porque emenda sempre no chão, porque continua, porque não se separa de si mesmo. Eu ia pensando na continuidade fiel que se alonga pelos caminhos do mundo. Diz o provérbio que todos os caminhos vão dar a Roma, o que não me admirava, abstração feita do mar, pois não via, naquele caminho liso que trilhava, nenhum motivo sério, essencial, de se deter antes de chegar aos subúrbios da cidade eterna. O mundo mineral, olha, a primeira referência que me interessa que vocês tenham clara. O mundo mineral é compacto. Se os grãos de areia se destacam uns dos outros, nem por isso conseguem destruir a boa unidade, a bela solidez do mundo mineral. Já a grama era outra coisa. Vista de soslaio, podia ser comparada a um largo e liso toque verde de pincel. Mas aquela folhazinha meio dobrada, que saía da orla e avançava na areia, bem denotava um princípio de insubordinação, uma tímida insolência de quem quer ser diferente das outras. Entrou em cena aqui algo que vai para além do mundo mineral. Entrou em cena aqui algo que tem um caráter de vida. Lembremos-nos que ele tinha sugerido que se ele fosse dono de uma pasta do ministério por uma semana, ele encheria os corredores do ministério de avencas e samambaias. Já estamos começando a entender por quê. Esse princípio de insubordinação é aquilo que primeiro nos permite uma espécie de empatia. A gente empatiza com o mundo vivo, o mundo do bios. A gente não empatiza com o mundo físico, mas a gente empatiza, é capaz de viver uma empatia com tudo aquilo que pertence ao mundo do bios, o mundo da vida. Olhei então para as curvas, subi com os olhos por um tronco, dividi a atenção pelos galhos e perdi-me nas folhas inumeráveis. E a árvore, de repente, levantou-se diante de mim como um bizarro monstro imóvel e gesticulante. Saía da terra, do chão, à beira do caminho, para afirmar uma nova unidade. Separava-se do chão, das coisas, mas separava-se mal.
não logrando, disfarçar a nodosa humilhação das raízes e a caprichosa leviandade das ramas com que o vento brincava. Ainda estava à mercê da terra e do céu, pesadamente encarcerada, levemente submetida. O caso da cutia, e olha aqui, entrou um novo fator. O caso da cutia era evidentemente mais sério. A cutia saltara de uma moita e agora ali, em frente de mim, aplicava-se a roer atentamente um caroço de amêndoa. Seu pelo lustroso, seu corpo encurvado, toda ela movia-se, ia e vinha sem raízes presas e sem ramas expostas, numa autonomia graciosa e magnífica. A cutia era um todo completo, que andava, que saltava, que roía um caroço de amêndoa. Uma brusca separação desenhava-se nitidamente entre aquelas duas categorias, a cutia e o resto do universo. Um biólogo, se ali me estivesse à mão, seria capaz de me explicar que o corpo da cutia, do pelo às unhas, é composto de células em constante renovação, as quais células, o químico, se viesse depois, pulverizaria em átomos, os quais átomos, para o físico, ainda se desmancham em elétrons, prótons e outras partículas de matéria ou de energia. A cutia, em última instância, seria uma espécie de lugar geométrico, um fugaz conjunto dos grãos de que é feito o universo, agrupados no bicho segundo certas equações, ou meramente apoiados em certas probabilidades e assim mantidos no nível do pelo e das unhas, num precário e casual equilíbrio. O caroço seria outro conjunto de elétrons. O ato de roer seria apenas um movimento, pelo qual um fluxo de partículas deixava a equação do caroço pela equação da cutia. Vejam que é uma imagem soberba, é uma imagem que, se a gente pudesse aqui, né, extrapolar longamente, que ajuda a gente a entender uma coisa, e por isso eu quis ler esse capítulo, vou lê-lo, né, ele está quase terminando, ele é curtinho. Lê-lo todo, por quê? Quer dizer, para nós psicólogos em especial, porque a nossa tendência, né, em geral, ao olhar para o nosso cliente, é circunscrevê-lo a apenas o nosso padrão científico de compreensão. E o que o Corsão está dizendo para a gente é que, diante da realidade, esta realidade que, né, estabelece uma dupla categoria, né, estabelece um jeito novo de olhar para a realidade, segundo uma dupla categoria, pura e simplesmente, a cutia e o universo inteiro, todo o resto do universo. Ou seja, quando a gente está diante de uma vida que tem essa autonomia, e estamos falando ainda da cutia, vejam bem, mas o que se dirá quando a gente estiver tratando da pessoa humana, quando a gente se depara com um ente com essa autonomia, a gente é convidado, né, justamente a concebê-lo numa perspectiva de compreensão que extrapole o mais amplamente possível aquela visão restrita, quadrada, com a qual a gente normalmente acaba vendo a pessoa humana. Não estamos falando da pessoa humana, vejam bem. Mas ele já está apresentando para a gente um certo jeito de encarar a realidade, uma certa maneira de encarar a realidade que, vejam, só é possível no caso do autor do diário. Por quê? Porque efetivamente ele começa a sintonizar a sua compreensão da vida, a sintonizar a sua compreensão da própria existência em função justamente daquilo que a morte trouxe para ele como perspectiva de compreensão. Sem, né, este horizonte novo que a morte traz, sem escapar da imanência, em razão justamente do que a morte propôs para ele como reflexão, ele não seria capaz de fazer isso aqui. Aliás, pensando agora no testemunho de certos filósofos, eu estava autorizado a duvidar tanto da existência da cutia como do caroço. Se eu fechasse os olhos, aquelas coisas, não sendo vistas por ninguém, perderiam a cor e a forma. Que grande privilégio este do homem! Basta-lhe fechar os olhos para que a cortina das pálpebras desça e encerre o drama do mundo. Agora, escutem isso, guardem, prestem atenção nessa frase. Fechei então os olhos
para experimentar-se em mim, era cabível, num recanto qualquer da inteligência, essa ideia de crer que o universo se desmanchava em grãos uniformes cada vez que eu piscasse. Ora, o que eu senti neste momento, já esquecido da querela dos filósofos sobre a existência das coisas, foi algo de inexprimível, que me sugeria a ideia de ter experimentado, num relance, a substancial existência de minha alma. Tentarei uma aproximação, dizendo que tive nesse fugaz instante um contato com o fato primordial que se impõe quando se consegue realizar, por pouco que seja, a experiência do próprio eu. E esse fato primordial que se impõe brutal, cortante, irrecusável, é o de uma separação. Separação como outra não existe no universo. Separação de uma nova espécie, como não existe outra. Desde as nebulosas espirais, perdidas nos abismos dos céus, até a concha, nítida, recortada, perdida nos abismos dos mares. Separação absoluta que se rasga entre tudo e esse misterioso centro fora de tudo. Esse centro essencialmente excêntrico que se instala, enigmático, atento, solitário, à margem de todas as coisas, no limite extremo do nada. Quem é esse misterioso centro fora de tudo? É você, sou eu, é cada um de nós. A experiência da autoconsciência, a que eu tanto tenho insistido que deve ser o foco de atenção do processo terapêutico, é nada mais, nada menos do que isto que o Gustavo Corsão relata, descreve, né, diante do se dar conta de si mesmo como alguém que é, cuja forma de si é a própria alma. Quando a gente experimenta uma coisa como essa, a gente se descobre exatamente nessa separação absoluta que permite a gente contemplar o universo inteiro, permite a gente contemplar tudo o que nos circunda, tudo aquilo que está em torno da nossa existência, as relações que se nos dão, as circunstâncias que somos chamados a viver. Quer dizer, é aqui o ponto que mais me interessa, né, deste capítulo. Eu poderia dar a sequência ao capítulo, mas eu não quero me estender muito. Ele vai falar sobre a descoberta do indivíduo, né, e aí eu vou pegar um trechinho, né, que eu acho que dá vontade de ler tudo. Acho que eu vou ler um trecho aqui que é só para vocês terem uma pegada. Esse é o primeiro fato, diz ele. Evidentemente, cada coisa tem seus limites, sua forma, e se constitui em exceção dentro do cosmos. Mas todas elas, cutia, árvore, caroço, ainda se banham numa coisa qualquer que posso chamar de espaço, de ambiente. Ainda se comunicam. Eu, não. Eu me excetuo de um modo novo, de um modo alucinante. E andando eu carrego um tudo, um centro de tudo, que vai abrindo um sulco por onde passa e cavando um abismo de totalidade e de solidão. Duas coisas existem. Duas grandes categorias, e só duas existem. O eu e o não eu. Essa é a primeira intuição. A intuição, aliás, pessoal, que deu origem ao pensamento filosófico ocidental, intuição que deu origem ao que a gente entende por filosofia. Intuição que com Sócrates deu origem a todo um padrão de pensamento que a gente hoje não pode mais evitar, que é justamente o gnotese auton, né? Quer dizer, do Sócrates, o conhece-te a ti mesmo, né? Quer dizer, o que há para a gente é nada mais, nada menos do que essa dupla, o eu e o não eu. Quer dizer, tudo aquilo que é não eu, e sobre o que se debruça o eu,
só faz sentido se, e somente se, ajuda a entender o eu. Ajuda a revelar, esclarecer o eu. Essa foi a grande intuição do pensamento filosófico que o Sócrates trouxe à tona. Né? Conhece-te a ti mesmo, né? o oráculo de Delfos, quer dizer, fez com que o Sócrates finalmente tivesse a compreensão desta que é efetivamente a origem de todo o pensamento. Mesmo sem chegar ao delírio dos filósofos idealistas, que acabam crendo numa única existência, a do eu, e aqui é todo o problema do existencialismo, né? No século passado, no século retrasado já, né? Mesmo sem destruir com minhas pálpebras o campo de Santana inteiro, fechando os olhos, né? Eu sentia aquela separação inebriante e esmagadora. Durou poucos segundos essa esquisita experiência. Por quê? E olha que coisa legal. Quando abri de novo os olhos e dei com um indivíduo a 2 passos de mim. Era um bêbado, oscilante nas pernas, plantado no meu caminho. Estava a considerar com malicioso interesse e simpatia aquele cavalheiro que ficava parado na rua com os olhos fechados. Vendo que eu voltava à realidade do mundo e que, portanto, já podia contar com minha atenção, o bêbado tirou o velho chapéu num largo gesto patriótico e exclamou: "O petróleo é nosso!" Nesse momento, minhas cogitações sofreram um impacto brusco. Uma coisa nova estava diante de mim. Uma coisa incrível destacava-se do chão, da paisagem, de um modo quase igual, quase tão brutal como o recorte da minha alma, que eu acabara de sentir quando tinha os olhos fechados. E atrás dessa coisa nova, uma face entumecida e avermelhada de ébrio, o universo inteiro era um imenso decor com árvores de convenção, tendo um bicho ao canto da moldura, supérfluo ou anacrônico, como os detalhes que um Veronese houvesse pintado em torno das bodas de Caná. E atrás de tudo, no último plano da paisagem de pretexto, o Ministério da Guerra poderia perfeitamente ser um edifício de cartão sem que o assunto principal, a face túmida do bêbado, sofresse qualquer diminuição. Pessoal, lembra quando eu lia para vocês A Descoberta do Outro? Quer dizer, aquilo aqui o Gustavo Corsão se referia, quando ele falava daquela pobreza do outro, é disto que ele está falando aqui. Quando eu me deparo com o semelhante, com um rosto como o meu, todo o resto da realidade se torna mero cenário, se torna nada mais nada menos do que detalhes que um Veronese poderia ter pintado em qualquer um de seus inúmeros quadros. Quando eu me deparo com o rosto do outro, eu, pobre do outro que sou, me deparo com um novo elemento que faz do universo um mero decor. É um outro eu. Eu paro aqui e leio as últimas frases, né? A última frase desse capítulo. E aí eu termino já a live, já estamos nos finalmente, porque tudo isso eu queria chegar nesse ponto e, evidentemente, depois tem alguns elementos muito bonitos do texto que eu vou só apontar para vocês. Foi, entretanto, breve e inútil o encontro com aquele bêbado. O homem impacientou-se com minha imobilidade e seguiu seu sinuoso caminho, levando a melhores ouvidos sua tese sobre o petróleo. Eu prossegui também o meu caminho, e poucos minutos depois estava no 4º andar do ministério, diante do meu papel estampilhado, sem que ninguém ali pudesse, nem de longe, suspeitar que estava chegando das profundezas de um abismo, o abismo do encontro com o outro. O livro segue, e aqui, desculpa se eu me empolgo, mas é porque efetivamente é um trecho de uma beleza desconcertante. Ele vai seguindo dia após dia com suas reflexões. É muito bacana porque ele vai chegar
na véspera de Natal, e ele passa pela véspera de Natal, ele pula o Natal e vai passar, né, ele escreve sobre o dia 26 de dezembro, e no dia 26 de dezembro ele faz uma bela, ele discute sobre o fato de que os dias extraordinários são péssimos, porque os dias extraordinários fazem com que ele pare de olhar para si mesmo. Ele vai dessas sequências aqui, uma sequência que vai só se aprofundando, né? Ele começa, né, a enfrentar alguns temas fundamentais sobre a ideia de Deus. Ele começa a entender o que é a ideia de Deus, e aqui eu queria gastar 2 minutos com vocês, então eu vou já avançar lá já quase no finalzinho do livro, efetivamente. Nós estamos aqui no dia 20 de janeiro, né? Alguns dias antes de sua morte, né? 1 mês antes de sua morte. E eu vou ler um trecho importante aqui para vocês, porque entra em cena a questão, né, da ideia de Deus, como ele começa a trazer isso como um elemento fundamental de reflexão. E aí eu encerro a live a partir disso aqui, porque na sequência, né, o que segue disso aqui é um aprofundamento desta reflexão aqui. 20 de janeiro. Seria justo dizer que só hoje, desde os remotos tempos de colégio, me veio à mente uma ideia religiosa? Não creio que possa dizê-lo. Essa ideia que hoje me apareceu com certo realce sempre esteve em torno de mim. Silenciosa, discreta, ela estava ali, aqui, acolá, como as coisas a que nosso olhar se habituou. Este armário, aquela estante, o relógio, a jarra. Assim também, familiar e esquecida, anda em torno de mim a ideia de Deus. E os detalhes dessa ideia. Sim, numa decoração antiga, a que eu já não prestava atenção, cercavam-me os detalhes de Deus. A cruz, os sinos, as velas, as imagens coloridas, os anjos, os santos, e a figura muito velada e muito vestida da Virgem. Nunca me servi dessas coisas. Nunca prestei atenção, mas agora, estando a conversar comigo mesmo, propus-me a seguinte experiência: pensar num mundo sem cruzes, sem velas e sem imagens de Nossa Senhora. E registrei imediatamente o primeiro impulso de minha alma. Esse mundo seria horrível. Que devo pensar dessa reação? Teria eu ainda a mesma fé mais enraizada do que pensava? Ou estaria a procurar nessas reminiscências um remédio contra o medo da morte que me devora? Torno a fazer a experiência e pergunto à minha alma: querias viver ou morrer num mundo sem os sinais da passagem de Cristo? Tarda agora a resposta. Minha alma prevenida, crispada, já não sabe se foi sua, bem sua, a reação de minutos atrás. E é isso, precisamente isso, que me atormenta. Poder distinguir o que é meu, realmente meu, do que tentam inculcar-me, ou melhor, do que vivem todos a se inculcar uns aos outros. Não digo que só possa aceitar as verdades da minha própria fabricação. Houve tempo em que eu cheguei quase a considerar-me um Deus solitário, um Deus exilado. E posso garantir que essa experiência é assaz incômoda. Não, venha de fora, venha do céu ou da terra, o que eu exijo da verdade, para ser minha verdade, é a possibilidade de uma assimilação profunda, de uma união transformante que a faça realmente minha. Abro um parênteses porque é inevitável. Lembra que eu dizia para vocês que ele estava na 8ª camada? Para quem se lembra da teoria das 12 camadas, neste momento ele faz uma experiência que é a experiência da passagem da 8ª para a 9ª e da 9ª para a 10ª. Eu preciso da verdade e a verdade precisa me transformar.
Quero uma verdade que se transforme em meu sangue, em minha carne, e não uma verdade mecânica e ortopédica. Tenho horror ao objetivismo tranquilo das almas carimbadas. Como será que ressoa a fé dentro de alguém? Do Dr. Aquiles, por exemplo. Bem sei que a fé teologal, dom gratuito de Deus, é uma virtude infusa que se esconde nas profundezas da alma como a pérola escondida nas profundezas dos mares. Sei também, como lição decorada, que essa luz tenebrosa, de que fala o místico, muito mal ilumina a superfície da nossa sensibilidade. Mas, assim mesmo, escondida e vacilante, alguma presença deve manifestar-se, alguma ressonância deve ser ouvida. Como será? De que modo se manifestará tão extraordinária presença? A presença de um Deus. Nos atos, nos gestos, nos pensamentos, nos sonhos de um homem. Isto é a maturidade que nos espera, senhores. E termino, porque já está finalizando aqui o meu tempo, sugerindo a vocês, né? Eu sugeri a leitura de alguns capítulos. O capítulo do dia 28 de janeiro é um desses capítulos que a gente precisa também ler e reler muito fundamentalmente, porque neste capítulo ele traz à tona uma discussão que, para quem conhece o Jordan Peterson, é um capítulo que trata exatamente do mesmo tema sobre o qual se debruçam aquelas quase 1000 páginas do texto do Jordan Peterson sobre a ordem e o caos, né? É todo um capítulo em que ele discute, ele reflete sobre a ordem e sobre o caos. É todo um capítulo em que ele vai se dando a conta de que, quer dizer, na contemplação da vida, eu preciso reconhecer que há na vida ordem. Há na vida, por trás de cada elemento de caos que emerge o tempo inteiro, né, da vida, há, né, uma providência. Há alguma coisa que ordena e que faz com que a realidade inteira, cada dado do real, cada instante, cada circunstância, cada sofrimento, cada dor, cada alegria, cada encontro, cada desencontro, cada coisa que me acontece, tudo que desorganiza a minha vida, tudo que para você, ansioso, é tão problemático, tudo, em absolutamente tudo, há uma providencialidade, há uma ordem escondida por trás, há alguém que sustenta tudo, há alguém que, ao sustentar tudo, revela e grita para mim o tempo inteiro: escuta aqui, seu filho da puta, você não tem o controle de absolutamente nada, a vida é toda ordenada por mim, nenhum fio um fio de cabelo da tua cabeça cai sem que eu saiba. Tudo é consistente naquele que põe ordem na realidade. Quer dizer, quando a gente finalmente se dá conta disso, a gente finalmente se dá conta do elemento de desenvolvimento mais fundamental da nossa personalidade. Aquele elemento de desenvolvimento da nossa personalidade que a gente pode dizer com todas as letras, com gosto, com a boca cheia, com o coração arrebentando: já não sou eu mais quem vivo, és tu quem vive em mim. Quer dizer, quando a gente entende uma coisa como essa, pessoal, quando a gente finalmente entende que a vida da gente não está no nosso controle, quando a gente finalmente entende que eu sou, tu que me fazes neste instante, e que as circunstâncias me são dadas por um tu que sustenta providencialmente cada circunstância, neste ponto, daqui em diante, não dá mais para a gente acreditar que aquela circunstância de merda que a gente o tempo inteiro se queixa dela é a palavra final sobre alguma coisa da nossa vida. Leiam, releiam, treleiam milhares de vezes esse livrinho. Você, psicólogo, você que está aqui assistindo essa live. Eu vou gastar 2 minutos no final dessa live para dizer para vocês, eu tinha dito no iniciozinho da nossa live que eu tinha um recado para os estudantes de psicologia que estão aqui. Se não há estudante de psicologia aqui, peço
para que avisem para os estudantes de psicologia ficarem atentos no meu perfil, que nos próximos dias eu vou lançar uma vaga de um estagiário de psicologia. Então, se há algum estudante de psicologia que quer trabalhar com o Dr. Pacheco, como estagiário de psicologia, fique atento. Eu vou lançar nos próximos dias aí para vocês um formulário de inscrição. Vou selecionar por enquanto um estagiário no Brasil inteiro para me ajudar com um trabalho importante que eu estou desenvolvendo aqui, junto com uma equipe muito séria de trabalho, com profissionais de altíssimo nível de todo o país, que hoje estão sendo acompanhados por mim e que certamente vão compor aí um horizonte de transformação muito significativa no jeito de se pensar e de se fazer psicologia nesse país. A vida de muitas pessoas, o desenvolvimento e a maturidade de muitas pessoas está na mão de uma galera muito séria com quem eu estou trabalhando e que certamente vai mudar os rumos do fazer, pensar, psicologia e desenvolvimento humano em psicologia neste país. Então, fiquem atentos, estudantes de psicologia. Se tem alguém aqui que conhece estudante de psicologia, avise, comunique o que vai acontecer nos próximos dias aí, para ficar bastante atento, por favor. Profissionais, Rafaela, fiquem atentos também, porque eu vou abrir novas turmas de supervisão e isso tudo vai acontecendo devagarzinho. Preciso aí fazendo uma coisa de cada vez. Então fiquem atentos que também vai ter momentos para os profissionais aí, vai ter algumas oportunidades a mais profissionais. Tem aí, pelo menos eu vi 2 dos meus supervisionandos aqui na live, o Renan, grande Renan, boa noite, Camila Goldenstein, que eu sei que estava aqui também, e se tiver mais alguém que eu não vi, peço desculpas, porque eu sei que tem uma galera que está por aí assistindo as minhas lives. Pessoal, muitíssimo obrigado por mais essa companhia de vocês aqui. É uma alegria enorme estar sempre com vocês com esse material que eu estou trazendo. Nos próximos dias eu terei lives também, fiquem atentos. Amanhã eu vou ter uma live com o pessoal do NEP, o Leonardo Fragas. Nós vamos falar sobre o nascimento do eu, tá? Na quarta-feira tem uma live. Não, na quarta-feira na verdade não vai ter uma live, peço desculpas, não vai ter live. Eu vou dar um aulão para um grupo fechado de amigos. A convite do grandíssimo Daniel Aurix, vou dar uma aula sobre o amor, um aulão aí para um grupo fechado, mas na quinta-feira eu volto com lives com a Camila Menezes, do perfil Um Sentido para a Vida. A gente vai continuar falando sobre sofrimento. A gente está aí fechando uma série de lives sobre o sofrimento. Então fiquem atentos nos próximos dias. Sinto uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus todos vocês. Eu tinha dito que eu ia fazer um comentário lá sobre a Marisa. Quem sabe? Eu tenho 2 minutos aqui. Quem sabe eu consigo fazer? Deixa eu ver se eu recupero o comentário dela. Vai, pessoal, que eu acho que é útil. Para aqueles que já foram embora, tchau, tchau. Pior que eu não vou conseguir encontrar. Está aqui, ó, Maria Tomásia. Olha só, ela está dizendo uma coisa que só queria te chamar a atenção disso, porque eu tenho 1 minuto, já deu o aviso de que está terminando. Eu imagino que a minha vida se ordenou com amargos 5 anos de depressão. Olhem isso, que testemunho. Maria, muito obrigado. Outro olhar para a vida, para o ser. Como agradeço a estes anos amargos. Quanto crescimento e quanta consciência do que ainda tenho que crescer. Pessoal, ou a Maria Tomásia é doida por dizer que agradece 5 anos de depressão, ou tem alguma coisa de fato que a gente precisa aprender do nosso sofrimento. Eu opto pela segunda das 2 opções. Eu tenho uma infinidade de exemplos na minha clínica de situações exatamente como a da Maria Tomásia. Tem uma infinidade de exemplos como esse. Dizer, o que um livro como esse ajuda a gente a refletir é sobre isso. Boa noite, povo. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.